esse curso ele está iniciando essa semana, mas se tiver outros interessados, na página do IATES, vocês vão encontrar ali o local para a lista de espera, para as inscrições, então podem deixar o nome lá. Esse webinar, ele também vai ficar gravado lá na página do IATES, vocês vão encontrar esse e outros webinars que já ocorreram. E então, dá para divulgar depois para os colegas, enfim, que não puderem estar aqui presentes hoje. Eu gostaria, assim, em nome da doutora Carize Polanzik, né, das boas-vindas para a Flávia Elias, né, que eu acho que é uma pessoa muito responsável pela ATS no Brasil, dizer que é um prazer como IATES, né, estar em nome do IATES, estar contigo nessa noite, para falar um pouquinho sobre a Rebrates, né, sobre toda essa construção, o histórico, as conquistas e os desafios que nós teremos pela frente. Para quem não sabe, a doutora Flávia Elias, ela é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz em Brasília, membro do grupo técnico de ciência aberta da Fiocruz e da Rebrates, professora do mestrado profissional em políticas públicas em saúde, né, da Escola do Governo Fiocruz de Brasília, entre tantos outros títulos, e é uma pessoa que realmente, assim, ela faz parte da história de ATS do nosso país. Então, Flávia, seja muito bem-vinda, né, sinta-se calorosamente recebida, e eu passo a palavra para você. A ideia é que a Flávia fale em torno de uns 40 minutos, e depois, assim, vocês, nesse meio tempo, vocês podem ir colocando perguntas no chat, que a gente quer aproveitar, né, os 20 minutos finais para que se possa, né, levar perguntas e discutir um pouquinho sobre o que ela está trazendo para nós hoje. Tá? Que a gente tenha um ótimo webinar. Muito boa noite. Eu agora botei o fone, Fernanda. Tá bom para ouvir aí? Eu esqueci de. Estou ouvindo muito bem. Então, tá bom, gente. Muito boa noite para todo mundo. É uma honra também estar aqui com o grupo do IATES. A gente lembra, né, do início dessa rede, essa rede brasileira de avaliação de tecnologia de saúde, é uma estratégia, né, de aglutinar instituições e pessoas. Então, o IATES, né, e a URGS, e o Hospital de Clínicas, o Hospital de Conceição, vários institutos, principalmente esses dois institutos aí no Rio Grande do Sul foram iniciantes, né, desde os primórdios dessa rede, em 2009. Então, um grande abraço para a Carize, o professor Flávio, Paulo Picon, Leila, Angélica. Eu vou dizer esses nomes, o Ricardo, são nomes assim que eu estou falando, Ayrton lá do Conceição, Luciane, pessoas que, né, começaram, e não vou falar velha guarda, não, mas pode-se dizer que são, né? E muitos outros que eu vou esquecer. Tem um outro professor aí também do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dele, mas também é na área de economia, bem antigo, a gente sempre interagiu muito. Então, hoje, bem-vindos ao curso, né? Foi uma honra receber o convite, que é sempre bom falar de algo que a gente ajudou a construir, né, Fernanda? Então, é muito confortável, né? E a gente hoje trouxe essa abordagem que a Fernanda nos pediu, né, para o curso. Acho que eu vou começar aqui a compartilhar minha tela, né? Eu, apesar de ter saído do Ministério desde 2013, eu continuo com essa pauta, né, como professora ali da Fiocruz Brasília, no nosso mestrado profissional em políticas públicas. Então, é algo que a gente ainda tem muito prazer em conversar, em falar com vocês. Então, a ideia é trazer para vocês esse histórico da rede, né? Para vocês perceberem, existem vários movimentos internacionais, né, que tratam de estratégias em rede para institucionalizar políticas, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho do histórico, aquilo que é minha opinião sobre conquistas, né? Porque aí é pela experiência de ainda
estar fazendo parte da rede, porque depois que eu fui para a Fiocruz, eu constituí um núcleo de ATS lá, né, como um grupo de pesquisa, e desafios que eu acho importantes, tanto para a política atual, tanto da política de incorporação de tecnologias, como para a política da rede, né, para esse funcionamento da rede, porque as coisas elas caminham juntas, vamos dizer assim. Então, a ideia de trazer algumas experiências internacionais aqui. Primeiro, claro, não tem que falar que em 72 que se cria esse conceito de avaliação de tecnologias, de utilização de evidências para uso racional. Começa nos Estados Unidos e depois isso acaba, mas foi um grande pontapé, né? Depois vem o Conselho Sueco, né? E a Suécia em 87, e lá a partir dessa década de 80, se inicia a formação de várias agências, né? Então, aonde está a relação entre as agências e as redes? A gente, nesse período, quando eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde com esse tema, foi em 2005, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer experiências de países. Então, e conhecer e participar de uma rede internacional de agências. Então, a gente tem uma das estratégias dessas agências é trabalhar com centro colaboradores e fazer com que esses centro colaboradores vinculados à agência também tenham algum tipo de indução de um trabalho horizontal entre essas unidades, esses centros colaboradores. Então, exemplo, o Canadá, que começou com o trabalho de avaliação de tecnologia como uma política institucional no país, embora ele não tenha, ele tem um sistema público, né, mas é um sistema provincial, então cada província tem as suas regras, mas tem uma agência que define principalmente na área de medicamento. E uma das províncias, que é a província de Quebec, um dos primeiros movimentos que foram feitos. Um dos primeiros movimentos que foram feitos foi construir uma rede de hospitais que apoiasse a agência da época, que hoje se chama AETEMES, né? Só sei a sigla. Então, isso é uma experiência importante de rede. O Reino Unido tem o NICE, né? Que também trabalha com vários centros colaboradores em várias áreas e trabalham com contratos permanentes, assim, de 5 anos, renováveis por mais 5, com instrumentos bem interessantes de contratação de membros de uma rede para apoiar as decisões do NICE. Então, isso tudo, essas experiências internacionais mostraram para a gente, no Brasil, claro, né, que é até intuitivo, né? Quando você trabalha junto, a tendência é você trabalhar melhor e mais rápido, né? Na teoria, quando uma rede tem um objetivo em comum, quando existe um campo vasto e uma janela de oportunidade, né? Onde a massa crítica no país precisa ser rapidamente formada. Então, essa também foi uma estratégia que a gente adotou. E a primeira coisa que a gente fez, pensando nesse histórico da rede, foi, como o Ministério da Saúde, na época era o Departamento de Ciência e Tecnologia, a primeira coisa que a gente fez foi se integrar nessa rede aqui, que é a Rede Internacional das Agências de Avaliação de Tecnologia de Saúde, que é INATA, né? Então, são redes que reúnem países, vários países, né? Principalmente governos ou organizações não governamentais. Aí, quando eu digo governos, são
várias agências de várias naturezas. Então, tem hospitais, tem governo federal, tem ministério, setores dentro de ministérios da saúde, dos países, e agências independentes autônomas, mas todas sem fins lucrativos e que tenham o seu papel institucional de uma política no país. Então, esse também foi um processo de aprendizado que, a partir daí, a gente foi conhecendo, por exemplo, a Espanha trabalha ainda com rede também das agências nos estados, né, também. A Suíça, eu lembro também dessas interações que a gente faz no network, né, de trabalhar também com uma rede hospitalar, igual o Canadá, né? E o Brasil ele foi adotando uma estratégia mais híbrida, né? Então, essa rede, na época, foi criada em 93, está com 51 membros, 32 países, e o Brasil integrou essa rede internacional em 2006, então isso tudo faz parte de um processo de aprendizado também em trabalhar em rede nesse campo, né, das avaliações de tecnologia em saúde, porque redes, né, é um conceito de cooperação, de colaboração, objetivos em comum. Se a gente fosse pensar conceitualmente em redes colaborativas, existem vários outros exemplos que o Brasil tem experiência, mas nesse campo da avaliação de tecnologia, a gente foi muito conhecer também as estratégias dos outros países, né? E a gente conseguiu trazer pessoas, né, convidados de alguns países aqui, Austrália, Espanha, França, Canadá, Escócia, Reino Unido. O Reino Unido até hoje colabora e presta consultoria para o departamento, né, de gestão de incorporação de tecnologias. Então, isso tudo são também vantagens de integrar alguma rede colaborativa na qual você consegue um acesso maior a pessoas, instituições, né, que têm um pouco mais de experiência. E a gente vai aprendendo, inclusive, com o que não fazer, né? Então, é o que fazer de bom e o que não fazer. E o que fazer de bom, com certeza, entra a questão das agências, entra a questão das redes. Então, aqui tem um panorama, né, do que hoje a Inata representa. Nas Américas tem o Canadá, tem o México, Estados Unidos, Argentina, Uruguai e o Brasil. O Brasil, até mais ou menos 2015, era sempre o Ministério da Saúde, faz parte dessa rede, era o Departamento de Ciência e Tecnologia, e depois de 2015, o departamento que cuida da Conitec, né, que é Gestão, Incorporação e Inovação em Saúde, atualmente é o membro que representa o Ministério da Saúde brasileiro nessa rede, né? Então, e esse histórico de conhecer essa rede internacional, ele faz parte do processo de aprendizado da criação da rede brasileira aqui, né? Há outro movimento que também foi feito, porque no Ministério a gente trabalha com institucionalização de políticas, foi a elaboração, né, da Política Nacional de Gestão de Tecnologia em Saúde. Então, isso também faz parte do histórico da Rebrates, né? Essa política ela começou a ser construída em 2005, com um grupo de trabalho. Ela parte de um movimento que unia a política nacional de ciência, tecnologia e inovação, quer dizer, então tem uma perna na pesquisa, na educação, na aplicação, né? Então ela parte de uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação para a saúde, na qual uma das estratégias era fortalecer a capacidade do Brasil de regulação, tanto do ponto de vista das tecnologias a serem incorporadas,
como da bioética e da biossegurança. E aí, nesse campo, desses 3 componentes, eu, estando lá, fiquei responsável por liderar esse movimento de criar essa política nacional de gestão de tecnologias focada na avaliação para incorporação, para retirada, desempenho. Um movimento que durou alguns anos, né? E ela finalmente foi publicada em 2009, porque ela passou por todo o processo do Sistema Único de Saúde, né? Que é passar pelo CONASEMES, pelo CONAS, né? Pelo Conselho Municipal de Saúde, pelo Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, são algumas instâncias gestoras que a gente passou essa política para aprovação, e esse movimento que começou em 2005, publicando-se em 2009. E ela bebe desse histórico também, de uma Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma política em si, a política de gestão de tecnologia em saúde. Ela tem um livrinho, né, que é esse livrinho verde que está aqui, essa figura, tem a portaria, né, e que culmina aí um longo processo, que não é objeto da aula hoje, mas esse movimento todo, né, com várias outras partes interessadas, como o judiciário, o setor regulado, própria, né, indústria, secretarias, com a judicialização, o processo da CITEC, que era a precursora da CONITEC, culmina com a lei que estabelece a CONITEC. Então, esse movimento todo da política em si, que tem um objetivo estratégico importante, né? Exige estratégias de sustentação. Então, essa rede brasileira, ela também não deixa de ser uma forma de sustentação de uma política que veio para ficar, que virou depois uma lei, que é uma política que deixa de ser de governo para virar política de Estado, com E maiúsculo, né? Estado brasileiro. E, com isso tudo, se a gente for pensar, bem, essa rede, ela contribui para quê? Ela contribui também para que essa política seja e continue sendo implementada. E o objetivo geral de desenvolvimento dessa política é maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis. Então, você vê que aqui tem uma questão de eficiência econômica, mas assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade. Então, é um objetivo, da minha opinião, bem completo, né? Porque inclui toda a questão da maximização de benefício, o acesso com equidade a quê? A tecnologias efetivas e seguras. Então, essa rede também ela tem esse como propósito maior dar conta dessa política e contribuir para que isso aqui aconteça, como quem lida mais com os processos decisórios, que é a CONITEC. Esse objetivo maior não deixa de ser também o objetivo das instituições que compõem a rede, tá? E da rede, né? E essa política ela abrange vários campos da gestão da tecnologia no ciclo de vida da tecnologia, né? Desde o iniciozinho, inovação, até a pesquisa clínica, né, que é o início da entrada das tecnologias, depois difusão e abandono, ou retirada, que a gente pode dizer, difusão ampla, né? Então, para cada campo, para cada parte dessa do ciclo, né, ela tem as suas características próprias
e a contribuição que a rede pode dar em função do perfil dos núcleos que fazem parte, né? Então, tem unidades dentro da rede que já fazem bastante, por exemplo, análises econômicas para pensar no processo de incorporação, por exemplo, que é uma área mais especializada. Outros já fazem mais buscas de evidências sobre eficácia e segurança para apoiar a própria Anvisa, outro ente, né, que faz parte também do conjunto regulatório nessa campo de cobertura. Recentemente, com o advento, né, com a ênfase que é muito importante da avaliação, não só na entrada, mas também na difusão da tecnologia, alguns centros da rede têm trabalhado com avaliação de desempenho, né? Ou implementação de protocolos. Bem, a gente pode pensar assim, nesse perfil da rede e no aporte que ela pode dar na avaliação de vários tipos de estudos nessas fases da política. Então, tudo isso é demanda, né? Que demanda para essa rede. Então, essa rede ela tem digamos, um histórico de construção que acompanhou essa política, porque chegou um determinado momento, o Brasil tinha um perfil de pessoas já com capacidade, né, em avaliação de tecnologias, em desenvolver avaliações, mas no âmbito da academia. Dentro do Ministério da Saúde, até o Paulo Picon é um precursor disso. Dentro do Ministério da Saúde, até o ano 2000, se trabalhava muito com protocolo clínico, que também bebe de fontes da avaliação de tecnologias, mas muito pouco, né? A gente contava, assim como a área de pesquisa é desigual, a distribuição é desigual no país, essa área, então, que é super especializada, que é uma área da política, né? Porque você não faz avaliação por fazer, você faz avaliação porque você está fazendo um julgamento e ela tem um propósito, né? Seja para o sistema público, para o sistema suplementar, seja para a indústria, seja lá para o seu serviço de saúde, não importa o escopo da avaliação. Mas o caso é que a gente precisava, né, encorpar essa massa crítica no Brasil. Então, uma das estratégias da política era apoiar o fortalecimento do ensino, da pesquisa nessa área da gestão das tecnologias. E aí, com isso, fortalecer também redes governamentais, fortalecer toda a parte da capacidade instalada no país para dar conta da implementação da política. Então, nesse mesmo ano que a política foi lançada, em 2009, também foi o ano que a gente formalizou a rede, né? Essa aqui é uma área como a gente se organizava dentro do Ministério para dar conta, inclusive, dessa rede, né? E depois, com a lei, essa exigência, inclusive, de ter parcerias institucionalizadas em rede, ela fica mais importante ainda, porque como é que eu implemento agora? Antes era uma política, uma portaria, e depois virou uma lei, que é a lei que cria a Conitec. Então, tudo isso são bases para quê? Para que essa estratégia do fortalecimento do ensino à pesquisa, para o fortalecimento da capacidade instalada brasileira, da criação de massa crítica, seja uma prioridade, né? Então, por exemplo, quando a gente começa, né? Aqui são os decretos, as portarias novas da Conitec e as várias avaliações, dimensões que a Conitec trabalha, né? E é para isso, a Conitec tem muita demanda, então também precisa trabalhar em rede para dar conta dessas demandas. Recentemente teve uma lei que criou, que exige agora que os processos
sejam feitos aleatorizados, né? Inclui uma aleatoriedade de distribuição de processos para outros órgãos com uma certa isenção ou a questão do conflito de interesse, para não ficar sempre os mesmos. Então, isso também foi atendido numa lei recente, né, de 2022 também, do decreto e da lei. Eu estou com a Lei 14.312 de 2022, é bem recente essa lei, que fortalece essa questão de ter uma rede, porque quando você diz que tem que dar uma aleatoriedade na distribuição dos processos, você tem que ter parceiros, né, para analisar, a fazer uma avaliação crítica dos processos que chegam na Conitec. Então, isso tudo que eu estou mostrando aqui é base, né, da importância de ter a rede. Mas e a rede em si, né? A rede em si, ela atua num processo de apoio, né? Num processo de sustentação. E, para contar assim, uma historinha bem rápida, a gente começou, em 2005 também, a financiar 5 mestrados na época, né? E acho que eram 2 especializações. A gente fez um edital, teve um financiamento, e a partir disso se pensou, bem, se existem egressos e existem essas 7 instituições no Brasil que tiveram a capacidade de ofertar cursos de formação de longa duração, né? Porque era mestrado profissional e especializações. Então, a gente já tem capacidade de estruturar uma rede. A outra fonte da rede foi por chamamento, né? Teve esse chamamento dos editais de mestrado, isso em 2005, 2006. Depois, editais de pesquisa na área de avaliação de tecnologias mesmo, avaliações econômicas, a gente fazia, na época, uma agenda de prioridade, né? Na época, a gente não tinha esse processo de 9 meses, de 180 dias para avaliar uma demanda e dar um retorno, né? Então, a gente tinha uma capacidade de definir algumas prioridades em função da política do Ministério, em função do perfil epidemiológico, então, e em função também da judicialização. E aí a gente tinha uns critérios, definia uma agenda de prioridade e lançava editais em parceria com o CNPq. Esses institutos que tinham capacidade de responder aos editais do CNPq, o IATS é um deles, né? É um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma das categorias de financiamento do Fundo Setorial de Ciência e Tecnologia, que foi um instituto criado especificamente para avaliação de tecnologias em saúde. Então, além do IATS, a gente tem um no próprio Fiocruz do Rio, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, CDTS, tem um centro também na área de equipamentos médicos na Bahia, você tem alguns outros centros que responderam editais nesse campo, né, da pesquisa na avaliação de tecnologias. E a outra fonte dos primórdios da rede foram o curso de medicina baseada em evidências. Embora a avaliação de tecnologia é um campo da política, a medicina baseada em evidência cuida do paciente, da diretriz clínica, né? A avaliação de tecnologia já tem um escopo da política, do SUS, da cobertura, do que o SUS vai financiar, do que o sistema de saúde suplementar vai financiar, vai cobrir. Mas a gente resolveu também pensar nesses egressos do curso de medicina baseada em evidência, que era antigamente, nessa época, 2007 também, uma parceria entre o Centro Cochrane do Brasil, de São Paulo, da Unifesp, o Hospital Sírio-Libanês e a Anvisa, Rede Sentinela. Então, vocês podem ver que o próprio Ministério já tinha uma atenção em trabalho em rede, porque a gente
se unia, né? Éramos poucos e com um tema muito novo e muito necessário. Então, foi a estratégia, e ainda é, né, na minha opinião, de trabalhar em rede. Então, começa aí a Rebrates, né? Depois de um tempo, a rede vai começando a ter normativas próprias, né? Que é essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês. Cria-se um site. Antes, a gente tinha um sistema de informação que se chamava CIS-Rebrates, que reunia os estudos que os membros da rede faziam, né? Então, os membros podiam cadastrar seus estudos lá, e a gente a busca era busca por tipo de estudo e por tema. Então, para quem conheceu o CIS-Rebrates, eu estou falando algo que já foi palpável. Para quem não conheceu, ele está fora do ar, porque parece que eles estão revisando uma forma de trabalhar com um novo repositório para essa rede, né? Que é para a gente conhecer o que um faz e o que o outro faz, compartilhar, né? Então, essas normativas todas foram as conquistas, né? Porque eu já falei do histórico, agora eu vou para as conquistas. Então, as conquistas da rede. Então, foram várias, né? Porque, primeiro, do ponto de vista de fixar, né? De ficar permanente e perene, porque algumas redes elas surgem e depois elas desaparecem espontaneamente, né? E nesse caso não, porque a gente tem uma política, né, brasileira a ser sustentada, temos aquele objetivo, né, da política, e temos aí um papel importante pela frente. E se a gente trabalhar junto, é melhor. Ou trabalhar junto, ou trabalhar em prol da política. Então, as conquistas, para mim, são algumas, do ponto de vista institucional, que é a normativa, a rede ter passado para o DGITS, acho que foi em 2000 deixa eu ver quando foi, acho que foi 2019, né? Também foi importante, porque acaba que dá um vínculo maior com os processos de cobertura no SUS, né? Então, isso também é conquista, e toda a conquista da rede também fez parte dos grupos de trabalho. E quando a gente começou, a gente fez uma época, gente, a gente fazia tudo presencial, né? Então, a gente fez uma grande reunião chamada pelo DCIT, né? E a gente reuniu as pessoas em grupo. Então, a gente fez um documento base da rede, né? No qual a gente identificou assim, lacunas. Então, uma delas era a educação permanente. Então, essa rede fez e ainda faz, e isso é conquista, né? Vários processos de educação permanente, seja educação permanente no serviço, seja cursos ofertados, uma formação que é feita. Haja vista esse agora curso do IATS e vários outros que o IATS faz e que a Fiocruz faz, os mestrados existentes, alguns, né? Então, o processo de capacitação, de criação de massa crítica é permanente, porque sempre você tem profissionais nos núcleos de ATS com alta rotatividade, então sempre você está capacitando de forma permanente, e é necessário. A outra conquista da rede foi a criação, na época, do grupo de métodos em avaliação de tecnologias. Então, a gente precisava padronizar, harmonizar os métodos. Então, essa rede também trabalhou muito com diretriz de parecer técnico-científico, né, que hoje acho que já está na 5ª edição, que a gente começou lá em 2007, diretriz de revisões sistemáticas para estudos observacionais, ensaios clínicos, coisas metodológicas, ferramentas metodológicas, análise de impacto orçamentário, análises econômicas,
área de desempenho de equipamentos médicos. Então, vários guias, de como utilizar a avaliação de tecnologias na atenção primária, né? Que eram os grupos de trabalho da rede. O outro também que foi conquista, que é o grupo do monitoramento do horizonte tecnológico, que depois passa a ser uma área específica lá do Departamento de Gestão de Tecnologias, né, que é a Secretaria Executiva da Conitec também. Então, esse campo do monitoramento também foi conquista da rede, as primeiras discussões, o grupo, inclusive, que foi capacitado todo dentro da formação da rede, ele hoje faz parte do staff, né, do departamento do DGITS. E, bem, eu não vou lembrar de muita coisa, mas os NATs em hospitais de ensino, que isso foi também uma iniciativa de trazer, né, a principal porta de entrada de incorporação, que são os hospitais, para junto da rede, não ficar só as universidades e tudo. Recentemente, tem as secretarias de saúde, tem algumas que fazem parte da rede, né, e é um estímulo importante. Então, essas são conquistas, né? Tem 88 membros, não, antes eram 94, agora está com 88, esse slide está antigo. Esse aqui era um pouco o que se pensava da época do repositório, que está sendo reformulado, né? Essas são as diretrizes que eu falei da rede, e hoje em dia isso se mistura um pouco com as diretrizes que o DGIT também faz, né? Com esses membros da rede. E a gente tem aí os desafios que a gente considera importante para essa rede. Então, se a gente for pensar na política brasileira, no nosso processo de desenvolvimento, se a gente for pensar que a gente, do ponto de vista governamental, não estou falando do ponto de vista da avaliação de tecnologia no Brasil como um todo, mas estou falando do ponto de vista governamental, que a gente tem uns 17 anos aí, né, de desenvolvimento. Essa rede tem, assim, alguns desafios e forças de contexto que precisa ser visto, né? Por exemplo, interesses comerciais versus interesse público. Então, muitos institutos da rede NATS também são procurados, né, para fazerem os processos também de inclusão, de demanda na Conitec. Então, isso é desafio, né, esse balanço, né? Quanto que as políticas governamentais vão continuar incentivando, porque qualquer rede ela tem que ter incentivo. Você tem a rede que ela é mais horizontalizada, né, que você cria um fundo próprio, a Inata é assim, a Rede Internacional das Agências nos países, eles criaram um fundo próprio, um fundo, e cada agência deposita um valor anual, e esse valor anual ele é administrado por uma secretaria executiva eleita, né, que maneja o recurso e promove lá 1, 2 reuniões anuais, né? Isso é o jeito. A Rebrad, ela não tem essa figura jurídica, nós não temos esse conselho horizontal entre nós. Nós temos, sim, um comitê gestor, que foi revisto agora, recente, um comitê gestor que reúne agora uma representação regional de NATs, que foram eleitos. Então, esse arranjo também da rede, quando ele foi para o DGITS, para o Departamento de Gestão de Incorporação e Tecnologia, esse arranjo ele também, para mim, é uma conquista, porque como a rede ficou grande, né, em reuniões virtuais, a gente até consegue, agora, hoje em dia, reunir todos. Mas, em reuniões mais deliberativas,
a representação dos NATs, ela agora está regional, com um titular e um suplente. E isso faz com que essa regionalidade também incentive a alguma coisa regional, vamos dizer assim, né? Isso até é uma dissertação, eu acho que é a dissertação do mestrado de um colega, que é o Lenilson, que estudou geograficamente esse processo de regionalização dos núcleos na época, né? Então, mas as políticas governamentais, elas precisam ser mantidas também para manter esse comitê gestor funcionando, porque hoje a gente tem uma liderança do DGITS em tocar as ações da rede, né? Pressões internas entre nós, né? Essa coisa do competitividade, às vezes vai ter, isso aí também faz parte, mas é muito mais cooperativismo do que competição, né? Essa sustentação desses núcleos, desses NATs. Então, antes, NATs, Núcleos de Avaliação de Tecnologias, quando a gente lançou esse termo, ele era voltado para hospitais de ensino. Depois, foi muito importante, foi conquista, designar NATs todo membro institucional da rede, todo grupo. Então, por exemplo, o meu núcleo, hoje na Fiocruz Brasília, se chama Programa de Evidências para Políticas e Tecnologias em Saúde, porque eu trabalho lá na Fiocruz com tecnologias duras, mas também trabalho com programas estruturados, que são tecnologias ou intervenções multifacetadas, né? Então, o nosso NATS tem esse nome próprio, que se chama PEPIDS, né? E vários outros grupos têm CATs, CGCATs, mas são núcleos que não são apenas em hospitais, são também fora dos hospitais. São grupos de pesquisa de instituições de pesquisa, como a Fiocruz, são grupos de pesquisa em universidades, são grupos em hospitais assistenciais, que não têm exatamente a finalidade de ensino só, né? E alguns processos de engajamento situacional, que isso tem alguns núcleos, eles, de acordo com a política da instituição, eles ora estão mais afetos, com mais recursos, tanto financeiros como de pessoas, ora menos, então existe aí um volátil, né? E essas características da rede corporativa, que é essa co-criar algo no coletivo, ter essa participação, pensar um pouco nessa autonomia, que eu acho que um dos grandes desafios hoje da rede é a gente conseguir fazer pautas próprias, né? Não ser sempre pautado pelo Ministério. Tá? Por quê? O que eu digo? Por que eu falo isso? Porque nós até temos um projeto de apoiar a avaliação crítica para o Ministério da Saúde e, recentemente, estamos fazendo um para apoiar a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso é bom, é importante, isso sustenta a política brasileira, né? Porque você dá uma certa independência nessa avaliação, mas a gente tem que ter também uma capacidade de pautar. Então, toda vez que eu falo da rede, bem, vamos nos unir para fazer boas avaliações de desempenho daquilo que já está incorporado, né? Vamos pensar em fazer uma lista de exclusão de algo que é necessário dentro da carteira do SUS, por exemplo. Então, esse papel de pautar é o que eu estou chamando aí de uma certa autonomia e transversalidade, que é desafio para a rede, tá? É desafio para a rede. Então, aqui tem outros desafios que eu considero que pertencem à política, mas a rede também, como membro, como como instituição, como pessoa que vamos dizer assim, faz a advocacy, né, para essa política brasileira continuar com força e permanente, a gente também tem desafios para o processo de cobertura no SUS, que quando a gente fala
por exemplo, o papel dos entes federados. Então, o que essa rede pode apoiar as secretarias estaduais de saúde, né? Isso dentro da sua regionalidade, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, por exemplo, como que ele se vincula com a secretaria, né, municipal, com a secretaria estadual. Eu sei que Santa Catarina tem um NAT dentro da secretaria, né? E alguns outros também têm, como São Paulo, então eles trabalham numa rede estadual. Aqui no Distrito Federal, a gente, num tempo, mais ou menos 2015, a gente conseguiu, 2015, 2016, a gente conseguiu aqui no Distrito Federal, por uns 3 anos, trabalhar numa rede interna no nosso estado. A gente reunia a Fiocruz, a UNB, alguns hospitais de ensino aqui da própria secretaria, a escola que gradua enfermagem e medicina, e a secretaria, a comissão de farmácia terapêutica. Então, a gente conseguia reunir alguns grupos para trabalhar numa rede distrital de políticas e avaliação de tecnologias. Mas, com a mudança do governo, numa certa época, né, isso até se desfez um pouco e agora está retomando, né? Então, tem essa sazonalidade aí. Mas, então, o papel dessa rede, que é um papel de desafio, dar conta também, pensar um pouco nessa capilaridade, nessa formação e nessa união também dentro do seu território, certo? E o outro desafio é conseguir se sustentar, né, como NATS. Então, acho que é um pouco isso que eu trouxe. Eu quero agradecer bastante a oportunidade de colocar minha opinião, colocar o histórico. E, assim, tem muita conversa pela frente. Agora eu vou deixar vocês, se tiver pergunta, ou caminhar aqui com o que a gente tem para trabalhar, né? Obrigada, Flávia. Foi muito bom rever toda essa história, né? E eu acho que o pessoal, assim, se vocês tiverem perguntas, comentários, por favor, tá? Eu acho que entre tudo isso, né, entre os desafios, eu fiquei pensando que a gente, né, não falou muito, mas a gente sabe que agora saiu um decreto no qual, né, o NATS vai ter, né, direito a voto dentro nos comitês gestores da Conitec. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, como é que isso chegou para a rede, como é que a rede está, né, se articulando em relação a isso. Eu acho que é importante, porque eu vejo que, né, todo mundo tem dúvidas, como é que isso vai funcionar, enfim. É verdade, eu tinha até essa tela ali, eu passei mais rapidamente, mas o decreto diz isso mesmo, porque são agora não é mais um plenário único da comissão, agora são 3 comissões, né? E aí o núcleo os NATs estão se organizando, e como já existe o comitê gestor da rede, já por representação regional, então eu acho que o caminho deve ser esse, tá? Porque hoje vai ter que, hoje são, ao invés de um plenário único, vão ser 3 comissões, com 15 membros cada um, né? Então, vai ter a comissão de medicamento, a comissão de produtos e procedimentos e a comissão de protocolos clínicos, né? E para ser membro dessas 3 comissões temáticas, né? Isso foi o decreto 11.161 de 2022, foi agora de 4 de agosto, tá? Então, para ser membro, tem a experiência e a formação, né? E os núcleos de avaliação de tecnologias foram realmente incluídos com direito a voto. Então, para dizer a você, como eu não sou o representante do Centro-Oeste, o Helder, que é do Mato Grosso, e uma pessoa da Universidade do Goiás, da Federal do Goiás. Então, eu não sei como eles estão pensando nessa organização para essa comissão, mas
eu penso que, racionalmente, vamos dizer assim, para não evitar esforço dobrado, esses representantes regionais, né, eles foram eleitos, né, pelo seu grupo regional. Então, São Paulo teve os candidatos e votaram para 2, titular e suplente. Centro-Oeste, né? São Paulo, que eu digo, não, é Sudeste, tá? Corrigindo, Sudeste, que é São Paulo, Rio, Minas, né? E Espírito Santo. Então, a mesma coisa do Sul, né? Os 3 estados que compõem o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se tem algum NAT do Paraná, eu não lembro, votou representante para ser da comitê gestor da Rebrates. Será que esses representantes do comitê gestor da Rebrates vão ser esses que vão fazer parte dos comitês, das 3 comissões da Conitec, né? Que a Conitec foi desdobrada em 3 comissões temáticas? Provavelmente, racionalmente, provavelmente sim. Agora, essa pergunta eu não sei responder com toda certeza, tá, Fernanda? Porque eu não sou desse comitê gestor mais, né? Não sou, eu não me candidatei, não, entendeu? Deixa os novos, né? Os novos aí. Eu fico tão feliz que uma iniciativa que a gente começou em 2005, que a gente inaugurou em 2009, fazendo chamamento hoje, ela permanece assim, com tranquilidade, sem nenhum risco de ser desmontada, porque porque a própria, vocês precisam perceber que no campo da política, e aí, gente, não estou falando de nada partidário, é na política como o que a gente faz política no dia a dia. Na minha casa, eu tenho uma política para os meus filhos, tá? Então, no campo da implementação dessa política de avaliação de tecnologias, se a CONE, mesmo sendo uma lei, essa lei se configurou a ter um direcionamento que é do Ministério da Saúde. Agora, percebe que qualquer arranjo outro pode ser possível. É possível que algum, sei lá, governante queira pegar dessa lei e criar a comissão lá no gabinete da presidência. Anyway, você tem arranjos institucionais. Então, quando você tem um arranjo institucional que é do Ministério e você tem uma rede que dá legitimidade, a palavra é essa, legitimidade, sustentação, uma política, é muito mais difícil desmontar. Então, esse também é um papel da rede, né? Então, agora com esse ganho dos núcleos sendo com membro direito a voto, isso é muito bom, isso é importantíssimo, né? E seja como for a eleição, aproveitando o que já foi feito ou fazendo nova, qualquer caminho está bom, porque tem que ter o currículo. No decreto diz, você tem que ter experiência e formação. Não, e além de tudo, vai fortalecer, né, essa trajetória dos NATs, dos núcleos. E aí, aproveitando, Flávio, tem um comentário e uma pergunta da colega da Érica Monteiro, que ela parabeniza pela explanação, diz que é muito bom ver todo esse histórico e caminho que a ATS tem percorrido para apoiar a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. E ela coloca, né, eu gostaria de saber, na sua opinião, dentre todos estes desafios futuros que elencou, qual deveria ser a prioridade para o nosso SUS? Com certeza, priorização. A gente precisa priorizar. Né? A gente tem várias discussões que são importantes, como limiares de custo-efetividade, como um dos critérios dentro do arsenal de critério de cobertura. Tem várias coisas que avançam, tá, gente? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas nós ainda estamos no processo de responder demandas. Nós precisamos, pensando no SUS, Sistema Único de Saúde, sustentado, um orçamento, um financiamento melhor, né? Nós somos uma rede que a gente atua na avaliação de tecnologia, mas não é cego para o resto. A gente está vendo, né? Não pode ter um teto mais de financiamento do jeito que está.
tem que tomar conta do SUS, de fato. Eu concordo plenamente com a Érica. Eu acho que a Érica ela falou na audiência pública e gostei muito a gente foi sorteada, eu fui, acho que ela também. E essa questão da priorização, seja por perfil epidemiológico, por carga de doença, sei lá, a gente pode usar isso, existem estudos, milhões de estudos, como fazer critérios, de análise multicritério, milhões de estudos sobre critérios de como priorizar. Isso é uma coisa que a rede poderia ajudar, né, o grupo gestor lá da política, o DGITS, né? Isso é uma coisa que a gente poderia transversalmente pensar nisso, sabe? Porque ter fôlego, né, para se reunir e pensar nisso. Eu acho que é fundamental. Flávia, pensando um pouquinho, assim, né? A gente sabe que hoje a rede está formada aproximadamente com 88 NATs, mas a gente sabe que seguidamente novos NATs, né, estão vindo a fazer parte da rede, e todos nós sabemos que tem NATs, como você mesmo falou durante a sua fala, que já estão especializados em algumas partes, outros recém estão se estruturando. Queria saber assim, como é que a rede está pensando. Claro que a gente, né, cada um tem as suas particularidades, tem aqueles NATs que vão trabalhar mais assistencialmente, tem aqueles que vão apoiar mais a judicialização, outros o ministério, mas independente, né, do grande objetivo, como que você vê assim, que a rede possa se fortalecer entre as diferentes NATs que a gente tem hoje, assim? Isso foi, a gente até discutiu na reunião, acho que agora foi em junho, não sei, nem lembro qual a data, que eu fui até homenageada lá na OPAS e tudo, junto com vários outros membros antigos da rede, e a gente conversou sobre estratégias, né, de estágios, porque assim, rede não pode estar o ministério aqui, todo mundo embaixo, atendendo, né? Vamos pensar essa imagem. Não, rede teria que ser assim, né? Teria que ser de mãozinha dada, as mãozinhas que eu botei aí na minha apresentação, né? Uma coisa horizontalizada. É claro que você tem o ator rede, que aglutina mais, existe, né? Os estudos de redes. Eu tenho até uma publicação falando sobre a Rebrates e quem são os ator rede, segundo Latour, Bruno Latour. Ator rede é aquele que ou a pessoa, a instituição que congrega mais. E você tem os outros, né? Mas eu acho que o fundamental é essa união horizontalizada, entendeu? Então, se tem, por exemplo, se tem núcleos em Brasília que a gente tem uma característica específica, seja forte ou fraca, não importa, mas a gente tem uma característica específica, está na Fiocruz, na política pública. O outro núcleo tem a característica de estar na área acadêmica, o outro tem a característica de estar no serviço. A gente tem dois núcleos que estão em hospitais. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente se juntar, porque aí a gente começa a fazer essa horizontalidade e fazer esse intercâmbio, né, de fortalezas e fraquezas aí. Né? Acho que é isso, acho que isso é uma coisa importante. Se juntar para responder editais, para captar recursos, né? Para fazer seminários, coisas que a gente possa crescer junto. Acho que o segredo é esse, né? Crescer junto. E é aquele balanço, né? Eu venço, você vence. Se existir numa rede, eu vencer e você tiver que perder, já não funciona, né? Então, eu acho que esse alinhamento que eu acho que é fundamental para essa... porque eu não vou falar que é discrepância, é natural, né? Que uns sejam mais antigos e, por isso, têm mais tradição, e outros estão começando. A questão é que os mais antigos podem apoiar os que estão começando, e até aprender com os que estão começando, porque às vezes tem novidade, né? É verdade, falando em ATS, sempre tem novidade, né? Sempre tem novidade. Aprendendo.
Eu não sei, aqui eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, tem, né, agradecimentos, né, agradecendo, né, essa revisitação a todo esse histórico. Sim, tem uma pergunta. Como que você vê o ensino de ATS na graduação e pós-graduação? Eu vejo que precisa urgente, né? Não precisa ser a avaliação de tecnologia completa, não, né? Por exemplo, na graduação, minimamente, o campo das evidências em saúde, como você fazer buscas sensibilizadas e avaliação crítica do que vem, que é o mínimo, assim, que é a primeira fase de qualquer avaliação, né? Você vê aquele estado da arte, saber distinguir o joio do trigo. E esse é o papel da graduação, né? Na pós-graduação, sim, aí você pode pensar em desenvolver capacidade para estudos específicos e tudo. Mas eu vejo que eu vejo muito que os membros que são da rede e que estão em universidades, eles fazem muito isso, né? Eles estão o tempo todo formando, seja na graduação ou na pós-graduação. Tem disciplinas, né? Tem módulos, ofertas permanentes. Então, acho fundamental. Ticiane, eu estou olhando até o chat aqui. Obrigada, Isso Ticiane, pela mesmo, pergunta. Ticiane. E, muito bom. Acho que a gente finaliza, né? Acho que sim, já ia falar, né? Já estamos, né, devido ao horário, né? Às 20 horas e 5 minutos, mas acho assim que foi muito produtivo, muito bom. O IATS agradece esse aceite desse convite e agradece a todos que participaram, que estão aqui conosco, lembrando que vai ficar gravado, vai ser disponibilizado no site do IATS, para que vocês também compartilhem com os colegas, enfim, que não puderam estar aqui assistindo hoje. Um grande abraço, né? Porque hoje é véspera de feriado, e comemorar, né, o meio da semana, e assim, acho que a Rebrad está em boas mãos, hoje é a Vânia, é a Priscila que está lá liderando, né, essa articulação, e são pessoas desde há muito tempo, já trabalharam comigo, foram da equipe, conhece de anos, né, esse movimento, acho que isso é muito bom, né, é um bom indicativo. E muito obrigada, um abraço para todo mundo aí, viu? Boa noite. Obrigada, Flávia, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.